Quem esteve aqui semana passada, eu vou pedir a sua ajuda para saber se você lembra do que nós trabalhamos aqui no nosso primeiro encontro sobre mordomia cristã. Nós falamos sobre 3 premissas semana passada. Você se recorda qual é a primeira premissa, o primeiro pressuposto que todo cristão deve ter de acordo com a visão e o ensinamento bíblico a respeito das nossas riquezas, dos nossos bens, do nosso patrimônio? Primeira premissa: quem é o proprietário de todas as coisas? Deus. Como assim, pastor? Eu não sou dono do meu carro, eu não sou proprietário da minha casa, eu não sou proprietário da minha conta bancária. Não. Lamento lhe informar. A Bíblia avoca a propriedade de todas as coisas do universo a Deus por direito de criação. Isso já é uma quebra de paradigma, porque Paulo nos diz que nos últimos dias o homem seria avarento, egoísta, e ele acha que tudo pertence a ele. É uma mentira. Então, se a primeira premissa é que Deus é o proprietário de todas as coisas, a segunda premissa tem a ver com o papel de mordomia, ou de oikonomia, como diz o texto bíblico no Novo Testamento, de sermos administradores, de sermos gestores dos recursos que Deus nos confia. Essa é a segunda premissa. Então, a primeira tem a ver com aquele que é dono, de fato, em última instância, de todas as coisas. Deus é o proprietário. Se Deus é o proprietário, qual é o nosso papel? Segunda premissa: sermos bons administradores daquilo que pertence a Deus e não a nós. E nós vimos, à luz de alguns textos, que o que Deus requer de um bom mordomo é que ele seja fiel. Não sei se o pessoal está tímido aí, por causa do frio, né? Eu estou aqui todo encolhidinho aqui, ou se o pessoal já esqueceu, mas quero lembrar você que Deus quer que a gente exerça o papel de mordomos com fidelidade à vontade dEle, não a nossa. Terceira premissa: todas as vezes que nós não compreendemos essas duas premissas anteriores, de que Deus é o proprietário e que nós devemos administrar os recursos conforme Ele quer, nós damos a primazia em nossas vidas aos bens e nos tornamos idólatras. Então eu preciso reconhecer que Deus é o dono. Eu preciso reconhecer que eu sou um mero administrador, alguém que vai gerir os recursos que Ele nos confia. Se eu não compreender corretamente esses dois papéis, um de Deus e o outro meu, eu vou me tornar uma criatura idólatra, que vai viver em função dos bens, do patrimônio, das riquezas, dos recursos, dando primazia a esses elementos no lugar de Deus. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos um pouquinho, um conceito. Não está indo, Nil? Clica aí, por favor. Dá um clique aí, por favor. Isso. A respeito do padrão de vida e o contentamento. São duas coisas que estão interligadas, tá bom? O que você entende por padrão de vida? Alguém se arriscaria a dizer aí para nós? Quero a ajuda dos irmãos. Pode arriscar. O que é um padrão de vida? Você já ouviu essa expressão. Mas como você definiria um padrão de vida? Eu vivo de acordo com o que eu ganho. Isso seria ideal, Sônia. E agora a gente já mudou a nomenclatura, o padrão real de vida, né? Mas é isso aí, a ideia é essa, que padrão de vida é um conjunto de bens e serviços que eu tenho à minha disposição. Infelizmente, Sônia, e normalmente, o padrão de vida que a maioria das pessoas cultiva em seu lar, em sua família, não corresponde a de fato o que ele possui.
E a gente tem um grande problema nessa área. Porque se eu ganho 1.000, e eu quero viver como se eu ganhasse 10.000, assumindo compromissos financeiros inclusive, eu tenho um problema que a Bíblia chama de cobiça, vaidade, ostentação, o que você quiser, e uma falta de contentamento, que vai culminar numa ingratidão a Deus, uma insatisfação, em murmuração. Então vejam como tudo está sendo aí interligado. Então, padrão de vida, em última instância, é o conjunto de bens e serviços que alguém possui à sua disposição. E nesse sentido, eu queria dizer que a Bíblia não vai ter nenhuma passagem expressamente em que apresenta a frase padrão de vida. Se não existe esse rótulo expresso nas Escrituras, a gente tem que trabalhar, quando vai estudar esse assunto, a partir de alguns princípios que devem orientar como deve ser o nosso padrão de vida. E é a respeito desses princípios que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, o primeiro princípio que nós... Esqueci que não está acompanhando aqui. Dá um clique aí, Nil, por favor. Primeiro princípio. Ixi, desconfigurou. Disponha os bens que você possui à sua disposição. Mas lembre-se, esses bens não são seus. São de Deus. E fizemos um exercício muito interessante aqui semana passada. Pedi que vocês fizessem um inventário de tudo aquilo que vocês têm, sob a posse de vocês, e transferisse formalmente a Deus. Tem valor apenas didático, tá bom? Para efeito do nosso estudo. Mas isso vai mostrar a você, como o Robson brincou aqui semana passada, pastor, uma folha é pouco, eu preciso de mais, preciso de um caderno. Falei, está vendo como você é rico e você não percebe? Porque, na verdade, a verdadeira teologia da mordomia cristã, eu volto a dizer para os irmãos, não tem a ver com aquilo que você ganha, tem a ver com a maneira como você dispõe do que você possui. Isso faz toda a diferença. Tá claro, gente? Tranquilo? Sem timidez, tá bom? Então vamos lá. Princípio número 1. Como eu devo orientar o padrão de vida meu e da minha família, pastor? Considere que os bens que você possui devem ser utilizados, segundo uma perspectiva não terrena, mas eterna. Segundo aqueles valores que vão ecoar, reverberar para toda a eternidade. Então, veja aí comigo. Alguém abra, por favor, em Mateus capítulo 6. E alguém leia para nós os versos 19 e 21. Só pediria que você levantasse, aqui a Sônia, a mão para a gente fazer chegar o microfone até você. Mateus 6, do verso 19 ao 21. Pode ler, Sônia, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde Pode continuar, desculpa, eu que interrompi. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Olha que interessante. Onde está, em outras palavras, os seus bens, o seu patrimônio, ali estará o seu. Onde você quer que o seu coração esteja? Aqui ou lá? Obrigado. Há uma palavra do próprio Senhor Jesus dizendo: não se preocupe em reunir riquezas, em ajuntar bens nessa vida. Se preocupe, sim, com aquilo que é eterno, que é perene. Gosto de algumas expressões de alguns pastores e teólogos aí da história. Um deles é um pastor inglês chamado Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte, uma ocasião, um sermão dele: há muito mais
por vir do que aquilo que nós deixamos para trás. Gente, nossa vida aqui é tão passageira e efêmera. O que são 70, 80, 90 anos diante de uma eternidade? Então, pegue os recursos, a energia, a sabedoria que Deus tem te concedido e use ela em favor do reino de Deus, que você colherá benefícios para toda a eternidade futura. Vamos ler um segundo texto aí muito interessante, Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. Esse é um texto muito curioso, porque vai falar um pouquinho a respeito de Moisés, e do que Moisés teve que abrir mão em termos de padrão de vida para investir na eternidade. Quem pode ler para a gente essa passagem? Álvaro, por favor. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha que interessante. Moisés tomou uma decisão na sua vida. Ele foi adotado como neto do faraó. O que ele tinha? Ele tinha um padrão de vida top em sua época. O mais rico e próspero da sua geração. Aliás, ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Ele viveu 40 anos aproximadamente na corte de Faraó, como neto de Faraó, filho da filha de Faraó, como diz na tradução. Chegou um momento que ele falou: eu vou abrir mão dessas coisas, e eu prefiro ser maltratado, eu prefiro amargar as limitações e privações dessa vida com o meu povo. Por quê? E aí diz o texto no versículo 26, ele considerou o opróbrio, ou seja, a vergonha, a humilhação de Cristo, como sendo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Tudo isso motivado e orientado por uma razão, finalzinho do verso 26, porque Moisés contemplava o seu, como é que está escrito aí? Ele vivia a sua vida da perspectiva da eternidade. Fabuloso, formidável, porque ele estava aguardando em Deus a sua recompensa. Ele falou: eu saio daqui. Pense numa pessoa mais rica do mundo hoje. Não sei se é o Bill Gates, acho que é. Tinha lá o Bill Gates, o Carlos Slim, Steve Jobs, são os maiores nomes do mundo. Mas imagina o Bill Gates, você foi considerado filho ou neto desse cara. Você fala assim: eu quero dar um pulinho ali em Paris, pega um jatinho particular, te leva, amanhã você está de volta. Eu quero ir na Disney, agora, pá. Eu quero, enfim, ir para um spa. Você tem tudo à sua disposição. Moisés diz: eu abro mão dessas coisas, me identifico com o meu povo, abraço a causa de Deus com o povo da aliança, que é Israel, prefiro amargar as limitações, as privações nessa vida, por amor a Deus, porque eu sei que o meu tesouro está guardado lá, e um dia eu hei de ser recompensado. Que tipo de padrão de vida você leva? Pois não, irmão Edson. Deixa eu pegar aqui o microfone, só um minuto, meu irmão, para poder sair no áudio aí. Irmã Camilita. Pois não, querido. Está ligado aqui? Foi. Bom dia a todos. Bom dia. A questão, pastor, eu ouvi seu áudio, eu não estava na aula de domingo passado, mas eu ouvi seu áudio, e duas coisas que eu acho interessante nisso tudo. Primeiro, quando o pastor coloca lá
que nós não agradecemos muitas vezes o dinheiro que pegamos, é colocado mais ou menos assim, e oramos pelo almoço, pela janta, essa coisa toda. Eu achei muito interessante porque, primeiro, que nós somos ensinados assim desde pequenos. Sempre que a gente senta à mesa, nossos pais, nossos avós oravam e a gente aprendeu isso a vida inteira. Mas nunca a gente aprendeu, por exemplo, na hora que o pai dava, ou o pai dá uma mesada, falar assim, olha, meu filho, vamos sentar aqui, vamos orar e agradecer por isso. Então, nós não fomos ensinados a isso, e nós pecamos nessa questão da ingratidão nesse aspecto. Então, isso é muito fundamental, que a gente aprenda essas coisas. E a segunda coisa, quando se coloca a história de Moisés, eu gosto muito de ler essas passagens de Moisés e ficar analisando isso. Por quê? Porque como é que nós criamos os nossos filhos hoje? Quando os nossos filhos vão dizer assim, bom, agora eu tenho que escolher minha profissão, o que é que nós orientamos aos nossos filhos? Nós queremos que os nossos filhos entrem numa posição de ganhar dinheiro. É isso que é ensinado. E dentro da própria igreja não há uma diferença disso. Qualquer pai aqui, quando o filho decide pela profissão dele, o pai vai incentivar o filho a fazer aquilo que dá dinheiro. Quer dizer, aí o indivíduo, bom, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar medicina, porque medicina eu posso ganhar 30, 40, 50, 60, 100 mil reais por mês. E o pai vai incentivar, vai investir, vai trabalhar para poder fazer isso aí. Então, há perspectiva nas nossas vidas disso, de uma coisa momentânea, de uma coisa passageira, de encher o bolso de dinheiro, e é em todas as áreas, e nós vemos isso nas igrejas, de um modo geral, aí, ensinando isso. Então, é preciso que se mude aquilo que o pastor chamou de paradigma. Agora, qual é o meu paradigma com relação a isso? É ter dinheiro, é ganhar dinheiro, é ter status, é ser rico, ou é servir a Deus? Então, essa aqui é a grande questão que eu analiso na minha parte, eu vejo a coisa desse jeito. Irmão Edson, muito obrigado pela sua consideração. Acho que ela é extremamente oportuna, adequada e profunda. Nós precisamos romper com isso que nós recebemos como tradição familiar, né? E que está incompleto. Temos que parar de ser crentes humanistas, são orientados nas escolhas de profissão pelo benefício que nós podemos obter em determinada área de atuação. A gente precisa considerar alguns princípios na escolha de uma profissão, especialmente os adolescentes que vão fazer vestibular. Eu acho muito cedo esse modelo que a gente tem de educação no Brasil. Às vezes um adolescente de 16 anos acaba o ensino médio, já tem que decidir por uma faculdade que ele vai viver e trabalhar o resto da vida inteira dele. E aí, às vezes ele entra num curso motivado, inclusive orientado pelos pais, que ele não tem qualquer identificação, mas o fim é o benefício financeiro que aquela profissão pode oferecer. E no último ano ou semestre ele para e ele fala, não quero mais esse negócio para a minha vida. O irmão falou, medicina porque dá dinheiro. E quando chega um adolescente e fala assim, pai, eu quero ser pastor ou missionário. Ele demoniza. Está amarrado, moleque. Você quer viver mendigando, passando fome, perseguido. Então, a gente precisa desconstruir alguns paradigmas que já foram estabelecidos ao longo de gerações, às vezes, dentro da própria família. E começar a orientar esses jovens e adolescentes na escolha de uma profissão a partir de alguns valores que Deus nos oferece na palavra. Por exemplo, em primeiro lugar, como eu posso perceber a minha vocação? Segundo lugar, envolva a sua família na escolha da sua profissão. Terceiro lugar, busque conselhos. Então, veja, eu me identifico mais nas áreas humanas, mais nas áreas exatas. Tá, se você é mais da área exata, você pode fazer engenharia, você pode fazer uma licenciatura em matemática, física, enfim. Aí dentro da área de exatas, você vai conversar com profissionais dentro daquela área, ver quais são as áreas que eu posso trabalhar, ver se é isso que eu quero para a minha vida. Envolva a sua família nessa tomada de decisão, busque conselho de pessoas. Então, existem vários princípios aí que a gente pode utilizar. Uma questão fundamental, como essa determinada profissão que eu estou optando, ela pode ser útil
para o reino de Deus? Por exemplo, eu vou fazer direito. Gente, quantas agências missionárias precisam de advogados para poderem mover ações, inclusive? Por exemplo, pessoal que trabalha com índios. E existem ações da FUNAI que são totalmente impeditivas do evangelho alcançar os indígenas. E é preciso advogado entrar com ações para poder garantir e segurar também o direito de exercício de liberdade religiosa deles lá, porque a FUNAI quer impedir. Eles dizem assim, ó, por exemplo, não, se o evangelho chegar lá, nos índios lá do Mato Grosso, ou de Manaus, ou de onde for, Roraima, você vai descaracterizar a cultura deles. Então, vocês estão proibidos de chegarem lá. Então, a gente precisa disso. Médico, enfermeiro, gente, precisa dizer quantas profissões a gente pode utilizar a serviço do reino? Todas. O problema é que nos falta essa visão de querer abraçar essa causa. A gente é muito orientado pelo já, pelo agora. E isso é a cultura do mundo. Quer ver uma coisa? Você liga a sua televisão e vem lá sei lá, uma propaganda do Burger King, da Toyota, do que for. Veja qual é a mensagem que aquele marketing quer passar. Ele, em primeiro lugar, ele quer transformar um desejo em uma necessidade. Em segundo lugar, ele quer te colocar no trono. Ele diz assim, você merece esse negócio. Pode olhar, isso é comum a qualquer área, pode ser indústria alimentícia, automobilística. Você precisa daquele negócio. E em segundo lugar, você merece aquele negócio. Então, conjugando essas duas coisas, você sai de casa decidido a trocar de carro. Porque eu mereço. Cara, eu trabalho 50 horas por semana, eu mereço um conforto. Mas, cara, você ganha X, o carro demanda Y, você tem que pagar um IPVA, um seguro, você não tem condições disso. Eu peguei uma reportagem, se não me falha a memória, acho que foi na revista Exame, foi agora em julho, início de julho, em que eu estava vendo um pouquinho do retrato da cultura financeira brasileira. Ali a reportagem dizia que os compradores de carros acima de R$200 mil, e aí tinha alguns modelos, BMW, Mercedes, entre outros, eram pessoas cuja renda estava na faixa entre 20 e 30 mil reais. Detalhes, essa é a cultura financeira brasileira. Essas pessoas tinham um carro de 200, 300 mil reais e moravam de aluguel. Esse é o valor que as pessoas dão a um carro, que é um bem, não sei como você pensa, mas que deprecia muito mais do que um imóvel. Isso é fato. É assim que as pessoas vivem hoje. As famílias brasileiras dizem, eu não quero ter mais filho, porque filho é sinônimo de despesa. Não quero filho. Os casais não querem mais se casar, porque casamento é sinônimo de despesa. Agora, abre lá comigo, não estava nem programado aqui, abre lá comigo, acho que é 2 Timóteo, capítulo 3. Eu li esse texto aqui ontem na mesa redonda, quando me perguntaram aqui, os jovens, a respeito... 2 Timóteo 3, a partir do verso 1 ao 5. Olha só a descrição do homem, do ser humano, após a entrada do pecado no mundo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Só para dizer para os irmãos, o que é os últimos dias aqui? São os últimos dias.
É desde a ascensão de Cristo até o retorno definitivo dele. Tudo isso, esse bloco de anos, aí, de milênios, são chamados pelos autores bíblicos de últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Qual é o primeiro adjetivo que aparece aí? Egoísta, avarento. Está vendo aí? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de... Sabe o que é amigo do prazer? É viver da perspectiva do terreno, do agora, do já, e não da perspectiva da eternidade. Se eu sou mais amigo de Deus e priorizo Deus na minha vida, eu vou viver a minha vida aqui olhando para lá. E eu vou gerir os recursos que não pertencem a mim, mas pertencem a Ele, conforme Ele quer que eu venha administrar. Mas vamos prosseguir, senão não vai dar tempo. Filipenses 3, verso 20. Mas muito obrigado mais uma vez, irmão Edson, pela sua contribuição aí. Cadê o microfone? Está aqui. Quem pode ler para a gente Filipenses? A Joyce aqui, por favor. 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Gente, a gente vai estudar aqui futuramente a carta, por exemplo, de Pedro, que diz que toda a igreja de Cristo é conhecida naquela carta como peregrinos e estrangeiros. Vamos criar uma série aqui de exposição da carta de Pedro, futuramente, chamada Peregrinos. Esse é o tema da carta de Pedro. Paulo, em Filipenses, diz: vocês possuem uma cidadania que não é terrena, é celeste. Vivam como cidadãos celestes na terra. E como é que um cidadão celeste deve viver aqui na terra? Conforme os valores celestiais, da perspectiva da eternidade. Então a gente tem que ir contra alguns valores que nos são passados. Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente poder abordar tudo até 10 horas. Muito bem. Segundo princípio, dentro desse assunto que nós estamos estabelecendo aqui como padrão de vida. Princípio número 2, aprenda a viver uma vida simples, com desprendimento e liberalidade. Agora, entenda o que eu vou dizer como vida simples. Não é que você não possa ter conforto. Nós somos totalmente contrários à famosa teologia da prosperidade, como as igrejas aí neopentecostais e carismáticas pregam aí fora, mas também somos totalmente contrários à teologia da pobreza, introduzida no século XII por Francisco de Assis, tá bom? A teologia bíblica é a teologia da mordomia cristã. Gênesis 2, de 15 a 18, nós falamos aqui semana passada, não vamos ler por causa do tempo, diz que Deus pegou Adão e Eva, colocou no jardim e deu uma ordem: cultive e preserve, guarde esse jardim. Deu uma permissão, coma de tudo dele, e deu uma proibição, exceto desse fruto. Deus faz ainda hoje isso conosco. Diante de todos os recursos que Ele confia a nós, Ele diz: você pode dispor disso aqui, inclusive para o seu bem-estar. Porque um pai ama seu filho, quer o melhor para o seu filho. Mas você não pode se tornar refém dessas coisas. Porque a partir do momento que você vive dependente do conforto, seu coração deixa de estar em Deus e passa a estar em bens. Então não tem problema nenhum, querido, você ter uma TV por assinatura, você ter internet, você ter um carro, mas Deus nunca prometeu isso a mim e a você. Se você tem, é porque Deus permite que você possua essas coisas. Agora, a partir do momento que você tiver que abrir mão dessas coisas,
e você não conseguir entrar em choque, em parafuso, talvez seja o momento oportuno que Deus esteja querendo chamar a sua atenção para perceber que o seu coração está sendo mais orientado para os bens do que para Ele, porque você deixou de saber viver uma vida simples, com desprendimento, com liberalidade. Nós não somos, volto a dizer, adeptos de que o crente tenha que necessariamente viver com privações. A Bíblia não diz isso. Mas cada um de nós deve viver dentro daquilo que Deus confiou a nós. Eu não posso, lembra da parábola dos talentos? O Senhor Jesus confia um talento a um, 2 a outro e 5 a outro. O que recebeu 5 devolveu 10, administrou corretamente. O que recebeu 2 devolveu 4. Não é assim? E o que recebeu 1, enterrou. A questão não é quanto eu devolvo, eu administrei conforme ele quer ou enterrei o negócio. E a mesma parábola vai dizer, uns Deus vai dar velocidade de crescimento a 30, a 60, a 100. A questão é, independente da velocidade, você está administrando com fidelidade os recursos que Deus tem confiado a você? Ou você tem administrado esses recursos para fomentar e estimular o egoísmo presente no seu coração? Então vamos fazer a leitura de alguns textos aqui. Filipenses capítulo 4. Quem pode ler para nós os versos 11 a 13? Eu queria ver os teólogos da prosperidade pregar esse texto aí. Eu queria ver. O que eles iriam dizer? Cadê o microfone? Está com a Joyce. Quem pode ler? Você mesmo, Joyce? Obrigado. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que legal. Todo mundo conhece o último verso lá, o 13. Tudo posso. Mas qual é o contexto que Paulo está escrevendo esse posso? Então pega aí a caneta ou lápis, escreve ao lado do posso a expressão suporto. Porque é isso que Paulo está dizendo. Alguns pegam esse texto isoladamente e viram super-homem de Deus. Eu posso tudo, então não há limite. Impunha a mão e voa. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu sei o que é viver com abundância, mas eu também sei o que é viver com escassez. Já tive luxo, já tive fome. Conclusão, eu consigo suportar tudo naquele que me fortalece, porque ele me ensinou a viver contente e satisfeito em todas as coisas. Mudou o sentido? Totalmente. Totalmente. É porque eu aprendi, como diz o texto, a viver contente em toda e qualquer situação que eu possa enfrentar as privações, as limitações, como também a abundância, e isso não mudar a minha cabeça. Porque você sabe que tem isso, né? Algumas pessoas, quando começa a ter um pouco mais, aquilo muda. A pessoa se transforma. Começa a pisar em outras, a desprezar. Paulo diz, não é por aí. Ele aprendeu a viver uma vida simples, com desprendimento, com liberalidade. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma ocasião muito interessante que eu vivi em São Paulo. Uma vez, voltando do centro, né, peguei o metrô lá na estação São Bento. Na verdade, peguei na Sé. E estava indo para Vila Mariana, lá para a igreja onde eu pastoreava, e entrou no vagão do meu metrô lá onde eu peguei, uns 5 monges são franciscanos. Você vai falar, como é que você sabe disso, pastor? Porque o monge são franciscano, ele é característico, ele tem aquele cocoroco aqui raspado, já viu?
aqui, carequinha aqui, tem até cabelo na frente, mas aqui é raspado. Ele usa uma beca assim, uma estola marrom, uma sandalhona e uma faixa aqui que amarra tal. E eles entraram conversando no vagão. E eu tô lá, né, com meu celularzinho humilde e tal, assim, olhando as mensagens, aproveitando para responder algumas. E entraram conversando. Eu parei, me distraí, olhei para o lado. E aí eles entraram conversando. De repente, a porta do metrô fechou, e eles conversando, puxaram do bolso, na época, um iPhone 7 Plus do meu lado. Eu falei, meu Deus! Os são franciscanos, não, gente. Que mundo é esse? Me causou uma inveja gospel o negócio. Por que eu estou rindo, irmãos? Porque o São Franciscano é da ordem da pobreza e da mendicância. Ou você não sabia disso? E o cara lá todo estiloso, com iPhone 7 Plus. Mas isso não é novo, porque o atual Papa em exercício, Los Hermanos aqui, né, o Papa Chiquinho, com todo respeito, ele também é da ordem dos São Franciscanos. E não sei se você acompanha o noticiário, mas no primeiro ano que ele foi empossado no Vaticano, sucedendo o Joseph Ratzinger, ou conhecido como Bento XVI, ele começou a promover uma reforma no Vaticano. Trocou o Papa Móvel, afinal de contas já estava há muitos anos usado, né? Olha que mendicância, olha que padrão de vida simples, desprendido. A gente vive uma vida de incoerências contemporâneas, para aqueles que estavam no workshop de ontem. Fala-se uma coisa e vive-se outra totalmente ao avesso. Vamos lá, 1 Timóteo 6. Alguém leia para nós os versos 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Quem pode ler para nós? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, para a Joyce também. Vamos falar em todas. Quem pode, levanta sua mão aí, por favor. Irmã Roseli. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Irmãos, dúvidas, podem levantar a mão também, tá? Fiquem à vontade. Pode ler, minha irmã. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Gente, esse texto é lindo. Paulo é fera mesmo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele se deixa ser usado. E olha o que esse camarada fala. Deus nos prometeu duas coisas. Quais são elas? Sustento e vestimento. Se você tem isso, esteja contente. Esteja satisfeito. Esteja grato a Deus. Você tem, e eu garanto isso, todos nós aqui, sem exceção, temos muito mais do que Deus prometeu para nós. Mas muito mais. Como brincou o Robson semana passada, se a gente fizer um inventário verdadeiro, a gente vai perceber que a gente tem muito mais, a gente é rico. Só que a gente nunca está satisfeito com o que a gente possui, então a gente sempre quer um pouco mais. O ser humano, ele é assim. Ele precisa de mais. Irmão Milton, pega um microfone aí, por favor, meu irmão. Pastor, na verdade a gente tem que olhar lá para Provérbios 30, então, e olhar para a oração lá do profeta Agur, e o que a gente tem que ver, eu sempre olho para esse prisma, assim, o bocado acostumado de cada dia. Eu tenho o meu, o irmão tem o seu. Aí o meu coração não vai haver cobiça nesse sentido,
Porque ele ora e ele pede que ele não quer nem riqueza nem pobreza, ele quer o bocado acostumado de cada dia. Exatamente. E cada um tem o seu. E quando eu penso que cada um tem o seu, eu fico com alegria. Esse é o crente piedoso. Vai lá comigo, Provérbios 30, versos 7 a 9. É a oração de um camarada que o irmão Milton levantou aqui. Muito especial. Agur. Ninguém conhece esse camarada. Mas o que ele nos ensina a respeito de como orar a Deus é formidável, fabuloso. Olha a oração de Agur, Provérbios 30, versos 7 a 9. Duas coisas eu te peço. Não me negues antes que eu morra, Senhor. Primeira delas, afasta de mim a falsidade e a mentira. Segunda delas, não me dê a riqueza nem a pobreza, mas dá-me o pão que me for necessário. Aí, olhando para o segundo pedido de Agur, ele diz assim: não me dê riqueza, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Lembra que eu acabei de dizer que algumas pessoas, pela liderança, pelo status, pelo dinheiro que ela recebe, aquilo muda a cabeça dela? E ela se acha autossuficiente e vai dizer, quem o Senhor é? Eu não dependo do Senhor. E ele começa a se apoiar na própria conta bancária. Então, Senhor, não me dê riqueza para que eu não seja levado a praticar esse ato abominável aos teus olhos. Segundo, também não me dê pobreza, para que eu, empobrecido, tenha que furtar e assim profanar, difamar, dar um péssimo testemunho do teu nome. Então, Senhor, me dá exatamente aquilo que eu preciso. Aí eu volto para Filipenses, 1 Timóteo capítulo 6, e Paulo diz, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Deixa a Sônia falar aqui. Pois não, Sônia. Ontem eu amei aquele grupo Sola, aquela música do Salmo 23, e ficou martelando na minha cabeça. Porque quando eu ouvia Salmo 23, falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes pensava assim, aquele sapato que eu tanto queria está faltando, mas Deus não falou que Ele é meu pastor? Mas ontem, assim, Ele é meu pastor. Eis uma teóloga da prosperidade. Se eu não, não, mas isso foi muito antes, né? Eu mas sei, estou brincando contigo. se o Senhor é meu pastor e está faltando, é porque eu não preciso, né? Nossa, martelou aquilo. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Não preciso. E a gente precisa aprender a viver nesses moldes. Porque quando a gente aprender a viver, não tem problema nenhum, Deus nos dá. Deus nos dá porque como o pai ama o filho, ele quer o bem-estar do filho, das suas criaturas. O problema é que se Deus der antes, a gente não aprende a viver com simplicidade, desprendimento e liberalidade. Então, dentro do plano da administração soberana de Deus, Ele tem o momento certo para nos ensinar. E Deus tem uma didática formidável. Não é certeza que Ele vai nos dar o que a gente deseja, mas nada o impede de nos dar, porque Ele já nos dá muito mais do que Ele combinou com a gente. Mas você não deixa de ser feliz se não tem também, porque Deus te completa, né? Quer dizer, o crente piedoso não deixa de ser feliz. Porque o crente carnal, ele vai dizer assim, Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor podia ser legal comigo. Ele começa a murmurar e a questionar a Deus. Esse não é o crente piedoso. Vamos prosseguir. Lucas capítulo 12. Alguém lê para nós dos versos 15 a 21. Quem pode ler aí para nós? Irmã, aqui atrás, muito obrigado. 12, de 15 a 21. Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem, não depende da quantidade de bens que possui. Segura aí, minha irmã. Só faz uma pausa nesse verso até agora. O que o mundo diz para nós? Você é o que você possui. Que você tem. O que Jesus diz? A vida não consiste
nos bens que você possui. Possui. Olha como ser cristão é andar na contramão do sistema. Como os jovens gostam de falar aí. Na contramão. É contracultural, pastor. É isso mesmo. Se você está andando, está tudo dando certo, está andando de acordo, todo mundo aplaude, tu tem a aprovação do mundo, tem alguma coisa errada. E a coisa errada é contigo. Não é com o mundo, não. É contigo que está se amoldando ao mundo. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Ok? Pode continuar, minha irmã, a leitura, por favor. Então contou a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema. Que devo fazer? Finalmente exclamou. Já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com tudo que você possui? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha que interessante. Aos olhos do mundo, esse cara seria reconhecido publicamente como um homem bem-sucedido. Ele seria convidado para palestrar no TED, no Summit, entre outros congressos aí fora. Mas como pegar aqui algumas personalidades famosas lá, o Mark Zuckerberg, como você conseguiu, a partir do nada, construir um império nas redes sociais, descobrir e tal. Steve Jobs, e aí Bill Gates. Aos olhos do mundo, esse camarada será aclamado. Mas como que aos olhos de Deus ele é reconhecido? Qual é o verso aí, a expressão que Jesus utiliza? Como louco. Louco. Você é um insano. E a razão se encontra lá no finalzinho, no verso 21. Por que você é louco? Porque você entesoura para si mesmo o que você possui e não é rico para com Deus. Você só pensa em você. Você é um amante de si mesmo. Você é um avarento, um egoísta, hedonista. Só existe você no mundo. Viva a sua vida da perspectiva da eternidade. Aprenda a viver uma vida simples, com desprendimento, com liberalidade. E por último, mas não menos importante, terceiro e último princípio, evite, com o seu padrão de vida, compará-lo a de outras pessoas. Mas por que eu tenho esse carrinho aqui caidinho e o outro pode ter um carro do ano? Saia, fuja dessas comparações, especialmente do padrão da vida humana de alguém sem Cristo. Porque os valores que essa turma tem são totalmente avessos aos valores de Deus. E essa turma vai insistir em passar para mim e para você uma imagem de que nós não sabemos aproveitar bem a vida. Vai falar, cara, você está desperdiçando sua juventude, você está desperdiçando a sua vida adulta, você está desperdiçando a sua carreira, São várias vozes, queridos, ecoando em nosso meio, ao nosso redor. Aqui eu vou pular aqui algumas passagens, tá? Por exemplo, o Salmo 73 ilustra bem o que é comparar-se. Asaf, ele é um ministro de música na congregação de Israel, compôs vários hinos, que constam inclusive do inário hebraico, que é o livro de Salmos. E o Salmo 73 é um grande cântico em que ele reconhece a sua iminente queda quando ele passa a se comparar com outros. E aí ele fala, quase me resvalaram os pés.
Fuja, então, de comparações do padrão da humanidade sem Cristo. Fuja desse negócio. Você está indo na beira do precipício. Então, olha só, eu vou ler aqui rapidamente para economizar o tempo, versos 2 a 5 do Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Bem feito, foi se comparar, você vai invejar, sempre vai ter alguém com mais posses do que você. Por que você invejava os arrogantes? Porque quando você se comparou com eles, o que você encontrou? Viu a prosperidade dos perversos, viu que para eles não havia preocupações, viu que para eles o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Agora, quando a gente se compara, a nossa visão fica distorcida, porque isso que Asaf está falando também não é verdade. É até possível que ímpios, descrentes, sejam bem-sucedidos financeiramente, prósperos, mas existem preocupações, sim, que eles vivenciam, mas que nós não conseguimos perceber. Ímpio também adoece. Mas Asaf está falando assim, poxa, ó, eu estou passando, chegou o boleto, fiquei na roça. Tem que passar. Entrei no cheque especial, Israel. E aí, o que você me aconselha? Pego o empréstimo ou fico no cheque especial? Parte B da aula. Ele vai dizer as taxas de juros aí, né? Tenho que fazer uma cirurgia, porque tô doente. Não tenho nem condições de pagar plano de saúde. SUS eu vou morrer. E aí, o que eu faço? Eu olho para o ímpio, o cara tem lá um plano top e está saudável. Ilimitado. Vai lá para o samaritano, né? O sírio-libanês, Einstein. E aí? Fuja de comparações. Salmo 37, verso 21. Vou ler aqui para os irmãos. Salmo 37, verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Como é que a gente chama alguém que pega emprestado e não paga? O ímpio é caloteiro. O ímpio é caloteiro. Quem está dizendo é o Senhor, está na Bíblia, não é o pastor Roni. O problema não é o Senhor dizer que o ímpio é caloteiro. Sabe qual é o problema? É o crente agir como ímpio e ser caloteiro tanto quanto, ou até mais. Já falei para os irmãos que tempos atrás, pastor Levi, pastor Nick, tentaram financiar aí um carro para trocar e tal. E aí, conversando com eles assim, informalmente durante a semana, falou, então, foi negado. Por quê? Porque quando eu fui pedir o crédito ao banco, ele se identificou como sendo pastor. Aí eu, não vou nem submeter a aprovação ao banco. Volta outro dia. Por quê? Porque você é pastor. Gente, como é que vocês acham que eu me sinto quando eu ouço um negócio desse? Humilhado. Sabe por quê? Porque tem uma porção de pastor, que nem pastor é, mas tem um título, tem um rótulo, que queima o filme geral. E é assim. Se você for lá no mercadinho e falar, pendura aí na conta. Ixi, você é crente, né? Ah, tá vendo? Esse papo de sua graça basta é que queima o filme, né? Deus lhe pague. Olha como continua o verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga, é caloteiro. E o justo? Como deve proceder o justo? Igual o ímpio? Não. O justo, porém, se compadece daquele que necessita e dá, ele nem empresta. Ele não fala assim, ó, toma aí e me paga quando puder. Ele até pode fazer isso, é direito dele. Mas via de regra, ele é tão piedoso e misericordioso que ele fala assim, cara, Deus me deu, esse negócio não é meu, vou te abençoar, visão de reino, toma aqui,
resolve sua vida. Não volte, vai e não peques mais, não volte mais a incorrer nesses erros. Procura lá o Israel, abre teu orçamento, ele vai te prestar uma consultoria pessoal aí. Verso 25 a 26 do Salmo 37. Olha aqui que o salmista diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pelo contrário, o justo é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção para as nações. Queridos, o Salmo 66 é um salmo que também mostra um pouquinho sobre isso. Tem tanta passagem linda, mas Davi aqui não diz que o justo não pode experimentar limitações. Diz que ele nunca se encontrará desamparado. É diferente. Porque tem gente que entende errado esse texto. Fala, como é que eu posso estar enforcado? Se a Bíblia diz que Davi, falando lá no Salmo 37, que jamais viu o justo mendigar o pão e estar desamparado. Desamparado é estar sozinho. Isso nunca vai acontecer. Sozinho você nunca vai estar. Você sempre vai ter alguém para lhe acolher. Sempre vai ter alguém para te assistir. Agora, seja responsável. Não justifique ou responsabilize Deus pelas suas negligências e pela sua desobediência. William, cadê o... Está por onde aí o microfone? Ah, está aqui atrás. Obrigado, Marilene. Pastor, uma pergunta. Eu sempre, quando eu leio esse texto, e inclusive tem até uma música, né, de um cantor aí proeminente hoje, que é o Eli Soares, que ele cita esse texto de nunca ter visto o justo mendigar o pão. Mas sempre quando eu leio esse texto, eu lembro de Paulo, das privações que ele passou. Claro que ele não ficou desamparado, mas por vezes ele passou fome. Sim. E sofreu muitas angústias físicas aí, né? E qual que é o limite disso, né? E eu tenho conhecimento de muitas pessoas tidas como justas, né, diante de Deus, que passaram por muitas coisas, né? Então, às vezes no meu entendimento aí eu acabo isolando isso para a experiência de Davi, não para o povo todo, assim. Eu não tem um pouco de dar uma confusão aí para entender, sabe? Tá. O que Davi está dizendo no Salmo 37 é o seguinte, William: jamais vi o justo estar desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Em outras palavras, o seguinte: a sua descendência viver como mendigo. Viver como mendigo, isso é impossível para uma família cristã, na mendicância. Agora, passar fome em algum momento pontualmente, sim, é possível. Paulo passou. Então, aparentemente pode parecer contraditório, uma coisa esteja negando a outra, mas não é. O que Davi está dizendo é viver como mendigo, a descendência do justo. Viver como mendigo, uma descendência justa. Essa necessidade de se estender por gerações. Continuado, é isso. Isso não vai acontecer. Agora, eu tomei empréstimo, fiz dívida, perdi casa, foi penhorado, não tenho onde morar, vou passar um perrengue, um período, até corrigir e resolver essas situações? Vou. Por negligência, irresponsabilidade, desobediência à palavra dele. Isso pode acontecer. Paulo nem foi esse caso. Paulo foi por causa de perseguição mesmo, retaliação à fé dele. Porque Paulo era uma pessoa proeminente e tinha posses, provavelmente. Mas Paulo abriu mão de tudo isso para seguir o apostolado. E por hora ele naufragou. Lembra da viagem lá no final de Atos? Foi mordido por serpente, passou fome, frio. Terrível. Isso pode acontecer, mas não é que isso é um estilo de vida permanente, continuado. Isso são alguns momentos da vida, pontualmente, desse personagem. Então, não se contradiz, se complementa. Mas deixa eu gravar, Sônia, senão o pessoal vem em cima de mim depois que quer pegar o áudio. Vocês não ouvem, eu que ouço. O pessoal fala, pastor.
Só Vou ouvir a complementando pergunta. o que o William falou, que eu fico, às vezes, muitas vezes pensando, as pessoas que estão numa guerra, num país, que, né, na Venezuela, eles estão passando fome, mas então aí é nesse Certamente. período. É um Seria período. isso. Uma família de um juiz. O que que Deus tem feito, inclusive, por meio desse momento político e terrível que venezuelanos, haitianos, até algumas famílias cristãs, Deus está mudando de país, de lugares, e igrejas têm acolhidos. Outros não. Chegam a outros países sem conhecer a Cristo e são apresentados ali e se convertem. Então, eu não sei como funciona a administração dos propósitos de Deus. Eu estou percebendo ao longo da história sendo construído e executado. Mas o que eu percebo é que muitas vezes o Brasil não iria chegar com o evangelho na Venezuela. Talvez com ações missionárias. Mas Deus está trazendo a Venezuela ao Brasil para serem evangelizados no território nacional. Não sei se é a maneira como vocês têm lido isso, feito a leitura, mas eu tenho percebido assim, como foi há tempos atrás com o Haiti, como é com os países sírios e, enfim, aqueles países de lá. Às vezes Deus faz esse movimento, não necessariamente de ida, mas de vinda. Enfim. Talvez as famílias venezuelanas possam até nos dizer mais do que eu saiba, né, como é o momento deles lá, né? Mas eu vejo que Deus tem o controle, Ele está apresentando o evangelho às vezes lá, às vezes cá, mas é pontual, é um período, é um intervalo, não é uma vida de mendicância, tá bom? Muito bem, deixa eu concluir então o nosso tempo, e aí eu não poderia deixar de citar Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ao invés de você absorver o padrão da humanidade sem Cristo, seja diferente. Observe os valores de Deus para o seu povo e vivencie eles em sua vida. Então, para concluir esse primeiro momento, queria fazer 2 considerações com vocês. Primeira, antes de você comprar algo, antes de você sair com a sua família, ir a uma loja, ir a um shopping, ir ao mercado, verifique se o que você pretende adquirir é objeto de um desejo pessoal ou de uma necessidade familiar. Não caia no engodo das empresas de marketing, que querem transformar desejo em necessidade. Saiu o iPhone 10. Ai, meu Deus, eu tenho que ter o iPhone 10. Você não tem nada que ter o iPhone 10. Mas, pastor, tem reconhecimento facial. E daí? Pega lá o botão lá com a tua digital, com o teu anterior. Mas eu não sei viver sem reconhecimento facial. Sabe sim, sabe muito bem viver sem isso. Será que o que você pretende adquirir é realmente necessário ou você não precisa dele para viver? Será que o que você pretende adquirir está de acordo com o seu orçamento e em plena anuência da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge? Eu peguei um aconselhamento, anos atrás, uma família que estava endividado em cerca de 300 mil reais. 300 mil reais. Tinha um apartamento que valia 700 mil. Quando a esposa entrou na minha sala chorando, dizendo, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, num quadro de depressão, eu pensei comigo na minha carnalidade, esse cara, porque o marido que fez a dívida, ela não sabia. Falei, esse cara tem uma outra família. Deve estar sustentando uma outra família, uma outra mulher, não é possível. Aí vamos pegar os extratos e as dívidas. Gente, era tudo empréstimo. E eu falei, e aonde você gastou isso aqui? Onde você gastou aquilo ali? Não era outra família, não. Não era outra família. Era descontentamento com o padrão de vida que ele possuía. Resumo, vendeu o apartamento de 700 mil,
pagou 300 mil de dívida, foi morar num apartamento menor de 400 mil para poder zerar e recomeçar a vida. Isso é sério, isso é real. A gente não pode brincar com essas coisas, tá bom? Não podemos brincar com isso. Quanto tempo você precisa estar trabalhando fora do ambiente familiar da sua casa para poder angariar o valor que você vai despender na aquisição daquele produto? Vou fazer aqui uma matemática rápida com vocês, tá bom? Imagine que você ganha R$ 3.200, só para a gente arredondar aqui na minha matemática. Você ganha R$ 3.200 por mês de salário. E você trabalha 40 horas semanais. Isso equivale a 160 horas no mês, arredondando. Quanto vale sua hora de trabalho? Se você ganha 3.200, você ganha R$ 20 a hora de trabalho, correto? 3.200 dividido por 160 horas no mês. 20 horas, a grosso modo. Aí você vai comprar, um celular de R$ 1.000. Não vou nem citar a marca. R$ 1.000 é um celular. Você ganha R$ 20 a hora trabalhada. Quantas horas você precisa trabalhar para ter um celular? É assim que deve funcionar a sua cabeça, sua cachola. 50 horas para você ter isso aqui, um celular. Minha capinha está velha, minha película está toda mastigada, mas não troco não. Será que compensa? Será que realmente é necessário trocar o seu aparelho celular? Pensa, são 50 horas que você poderia estar ou descansando, ou fazendo algo que você gosta, ou na convivência do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que você está fora trabalhando, ralando, engolindo sapo às vezes do seu chefe, para poder ter um celular de R$ 1.000. Agora eu não vou nem citar um iPhone 10, que eu sei lá quanto que está um iPhone 10. Quanto? 4.400, o Marcelo acabou de me dizer aqui. Então, se R$ 1.000 é 50 horas, multiplica isso por 4,4. Você vai ter mais de 200 horas trabalhadas só para poder adquirir um celular. Vale a pena? Vale a pena, gente? Aí é você que vai ter que lidar com Deus. Segunda e última consideração. É que a gente nunca faz essa matemática na ponta do lápis, né? A gente age por impulso. Ai, que bonitinho! Vai lá e compra. Passa o cartão. Passa o cartão. Cartão é dinheiro de plástico, não paga não, né? Chega uma hora, o boleto chega na tua casa, a fatura bate a porta. Nunca compre algo por status. Nunca adquira determinado produto ou mercadoria para ostentação. Essa é uma das principais razões do endividamento. Essa é uma das principais razões do endividamento. Você não precisa, você até deseja, mas o que leva você a comprar é porque os outros vão ver que você tem. Agora eu vou tirar a maior onda lá na facu. Chegar lá, vou fingir que esqueci em cima da mesa meu iPhone 10. Ih, esqueci. Você pode pegar aí, Fernanda, trazer para mim aqui? Ou aquele adolescente chega com aquele Nike lá na escola, novo, brilhando, vírgula branquinha. Vamos jogar bola? Cara, não dá, ó. Desculpa, hoje eu não vim preparado. Ou aquele cara, aquele pai de família fala assim, que horas tem aí, só para eu acertar aqui meu Citizen? Ou, né, as outras marcas aí. Esse relógio é novo? É, cara, então comprei aí numa bagatela de R$ 30.000. Não compre algo motivado por vaidade, não se endivide, porque isso demonstra
que você não vive de acordo com o padrão de vida que Deus está confiando a você. Se você é obediente no pouco, lembra, Jesus diz, sobre o muito eu vou te colocar. Mas se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, e vice-versa. Então, é possível que hoje você viva um padrão de vida mais simples, e amanhã Deus te abra uma oportunidade de emprego que vai triplicar o teu salário e teu padrão de vida pode mudar. Agora, haja sempre com coerência, sabedoria e responsabilidade, ok? Alguma dúvida ou pergunta? Ok, não havendo, são 10h25, a gente vai fazer um intervalo, voltaremos em ponto às 10h40 e vamos continuar com o nosso irmão Israel com a parte prática. Deus abençoe a todos aí. Pessoal, você poderia botar situação financeira familiar, se você quiser fazer junto, com a sua esposa, né? Se quiser fazer em casa com a família, para entender, para mostrar para todo mundo a situação, ficar um negócio da família. A ideia aqui é ter um conhecimento claro, transparente da sua situação financeira. Esse conteúdo vai ser muito útil e importante para duas coisas, esse exercício. Ele vai ajudar você a trabalhar no seu orçamento. Isso aqui não é um orçamento ainda, tá? Um orçamento é onde você planeja os gastos futuros. Você planeja o que você vai fazer com o seu dinheiro para frente. Nessa aqui você está olhando como está o negócio hoje. O que nós temos hoje, o que nós devemos hoje, como é que está a situação hoje. Então esse aqui ele vai ser auxiliar, ele vai ser até mesmo diretivo, de certa forma. Essa situação financeira, ela também ajuda você a olhar para frente e poder estabelecer alvos familiares. Dependendo do que você vai constatar aqui, talvez você queira estabelecer alguns alvos. Por exemplo, se você chegar no final da conclusão e ver que tem muita dívida, um dos alvos familiares pode ser acabar com as dívidas, né? Eu não tenho patrimônio, não tenho casa para morar. Pode ser que um objetivo venha a ser ter uma casa, pagar minha faculdade, sei lá. Então, ele ajuda a entender onde estamos e planejar, ajuda a planejar também. Então, fique à vontade para fazer esse exercício, faça isso em casa, eu recomendo fazer realmente. Você não precisa trazer para ninguém revisar isso aqui, é seu exercício pessoal. Mas, aliás, se um dia você quiser ajuda de alguém para resolver essas questões financeiras, para te aconselhar nisso, né, só para explicar, a ajuda não é financeira, a ajuda é de aconselhamento financeiro, certo? Não espere que o cara que vai te aconselhar vai te dar o dinheiro para resolver o problema, não é assim que funciona. A pessoa vai te ajudar a mapear a situação financeira, e esse é um dos primeiros exercícios que ela vai fazer. Às vezes não é nem formal, às vezes é numa conversa, certo? Como é que estão as contas, o que você tem, para que você deve? E eu vou ser sincero, a gente já teve a oportunidade, eu e a Tabi, de aconselhar vários casais. E alguns casais que aprendem, que sabem fazer direito, que aprendem a fazer direito e resolvem, e outros que ouvem, tal, mas você fala depois 5, 10 anos, continua na mesma. Então, a gente até se dispõe. Então, se você realmente quer ajuda, precisa de alguma ajuda, a gente ajusta uma taxinha de serviço aí e tal. Brincadeira, não, a gente ajuda de graça aí, a passar por isso aí, tá bom? Não precisa ser exato, tá? Não precisa ir no centavo. Quanto que vale a minha casa? Vou fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto que vale no centavo. O exercício, ele é mais assim, para você entender a situação. Então, não se preocupe com centavos aqui, certo? A ideia é que você seja capaz de estimar o quanto as coisas valem e a situação delas. Você pode fazer isso na mão, na planilha que eu te dei aí. Você pode fazer sua própria planilha, pode fazer no seu diário. Se quiser, se tem diário. Você pode usar uma planilha eletrônica, como essa aqui que eu construí. O legal da planilha eletrônica é que depois a gente vai botar uns valores ali, você vai ver que os valores vão mudar automaticamente. Ele soma, ele diminui e tal, automaticamente fica mais fácil para quem não gosta muito de matemática. Quando que é bom fazer isso aqui? Quantas vezes você vai fazer isso aqui? Vai fazer isso todo dia? A situação financeira muda todo dia, né? Eu recomendaria fazer, no mínimo, uma vez ao ano, você sentar e analisar a situação financeira. Uma vez, deixa eu ver como é que estão as coisas. Isso regra geral. Então, e uma boa prática é para aqueles que fazem declaração de imposto de renda. O imposto, quando você está lá em fevereiro, março, abril, alguns no dia 30 de abril, que é o dia da entrega, da declaração, vão fazer a sua declaração, é um bom momento, porque você tem que pegar todos os dados para fazer a declaração, que já ajuda a fazer isso aqui.
Para quem faz declaração sabe que tem que botar os bens, as dívidas, tudo lá. Você já pode fazer isso. Agora, para aqueles que estão na situação onde a coluna da direita vai ser maior do que a da esquerda, onde você tem muitas obrigações e dívidas, a minha recomendação é que você faça isso mais frequente. Porque se eu estou endividado, se eu estou devendo, se eu tenho mais para pagar do que para receber, o bom é que você controle mais, né? Também não transforme isso numa ansiedade. Vou fazer isso todo dia, esse negócio vira um Deus na sua vida. Não é isso não, não comece a idolatrar isso aqui. Mas faça uma vez por mês para acompanhar. Até porque daqui você vai fazer um orçamento, um plano, por exemplo, para sair de dívidas. E o legal é uma vez por mês você ver se o plano está dando certo, né? Se aquilo que você planejou executar no seu orçamento você fez, e aí conseguiu chegar no final do mês, pagar uma parte da dívida e melhorar a situação. Então eu diria, a frequência tem um pouquinho a ver com a sua situação. Está no controle, você sabe que está bem, que é o que isso aqui vai ajudar a mostrar, uma vez por ano, 6 meses está legal. O negócio está mais complicado, eu recomendaria fazer mensalmente, 2 meses para ver como vai, tá bom? Alguns conceitos básicos, bem simples, que são até conceitos contábeis. Quem cursa contabilidade, primeira coisa, na primeira aula que vai aprender é isso. O que são ativos e passivos. Ativos do lado esquerdo, até num balanço de uma empresa, os ativos vão estar do lado esquerdo. São os bens da empresa, é aquilo que você tem que é seu, seus direitos. Bens e direitos que você possui. Os passivos, do lado direito, de quem olha, é aquilo que você deve, aquilo que você tem obrigação de dar. Vamos falar um pouquinho depois de como que você vai calcular isso, mas a ideia é você olhar e listar do lado esquerdo tudo o que você tem de posses, de certa forma. Então, por exemplo, dinheiro. Quanto dinheiro você tem? Dinheiro, estou falando, pega a sua carteira, abre, aquele vácuo, né? Aí você não tem, né? Aí é 0, certo? 0. Mas você guardou um dinheirinho no colchão, você tem alguma coisa na carteira, você vai colocar lá, digita aí, tá? Por exemplo, eu tenho, sei lá, a carteira está cheia hoje, tenho R$15 na carteira. Já vai rolar um lanche depois do culto, que eu vou torrar, né? E vou desfilar com aquele cachorro quente, né? Status. Eu comi um cachorro hoje, R$15 em dinheiro. Você tem a sua conta corrente, é dinheiro seu, é um ativo seu que está onde? No banco. E o que o banco está fazendo com esse seu dinheiro, que a gente aprendeu na aula passada? Está emprestando para aquele seu irmãozinho que está devendo, certo? E aí o banco ganha dinheiro com isso. Mas lá na sua conta corrente você tem quanto? Sem números reais, tudo fictício aqui. Tenho R$500 na conta corrente, você vai pôr lá, tenho R$500. Eu também sou legal, eu sou esperto, fiz uma poupança. Alguém sabe a diferença entre conta corrente e poupança? Levanta a mão. Sabe? O resto não veio na aula passada, pô. A aula passada foi disso, né? A poupança rende, a conta corrente não rende. Na poupança eu rendi um pouquinho lá, eu tenho guardado dinheiro, eu tenho guardado lá R$1.500, por exemplo. Põe lá R$1.500. E aí tem algumas outras aplicações, eu listei ali, fundos de investimento, nós vamos falar sobre o que são fundos mais para frente. Outras aplicações. A sua casa tem valor também. Né? Você pagou, quem comprou a casa sabe que ela custou X. Só que a sua casa tem um valor de mercado hoje. Você sabe quanto vale a sua casa? Quem não está tentando vender, normalmente não se preocupa com isso. Mas a casa possui um valor. Se você tem uma necessidade de sanar dívidas, como o pastor usou o exemplo do aquele casal que precisava pagar a dívida, eles venderam a casa dele. Quanto que vale a sua casa? Você olha lá, minha casa vale aí R$250 mil. Você vai pôr lá, R$250 mil. Ok? E por aí vai. Você pode ter outros imóveis, tem um terreno, tem um sítio, né? Tem um apartamento, uma loja comercial que está alugada. Você pode ter automóveis, né? Eu tenho uma moto, tenho uma Honda Bis. Quanto vale a Honda Bis? 5 mil? Que absurdo, cara. 5 mil reais, põe lá, Honda Bis, 5 mil reais, põe lá. Né? Claro que você tem que ter cuidado aqui, você não pode colocar o quanto você acha que vale, tá? A gente tem essa tendência de achar que o que é meu vale mais. Não é bem assim. Uma coisa vale o quanto alguém está disposto a pagar por ela. Então, você achar que sua casa vale R$1 milhão, né? Eu e a Tabeta estamos tentando vender nossa casa há 2 anos. Tem um valor, aquela casa vale muito, cara, mas ninguém concorda comigo.
Entendeu? Ninguém está concordando com a gente que ela vale tanto. E aí tem um apego emocional, pô. É a minha casa. A minha casa vale mais do que as outras do condomínio. As casas é igualzinha, né, cara? Né? Não vale mais, meu irmão. Não vale. Então, o que eu recomendaria, quando você não tem noção, seja conservador. Tá? O que é ser conservador? É colocar bem menos do que você acha que vale. Né? Ou se você sabe exatamente que aquele é o valor de mercado. Você sabe que uma casa vizinha sua foi vendida por tanto e a casa é igual. Seja conservador. Não é 250, põe 220, que é para não achar que eu tenho mais do que eu tenho. Certo? Móveis. Dá para vender os móveis? Dá. Tem uma TV, dá para vender essa TV? Dá, R$200. Entendeu? Na hora do aperto, quando você precisa se livrar de dívidas, a tendência é usar de ativo. Você precisa de uma TV para viver? Ouviu um não? Você vai viver sem TV? E o Corinthians hoje de tarde? Como é que vai ser? No rádio? Né? Dá para viver sem TV, né? Pode vender a TV, pode vender o celular, o iPhone 10 que você fez a dívida para comprar, você pode vender ele, né? Você pode devolver, é ruim devolver, cara, né? Então você pode listar. Às vezes você é dono de uma empresa, né? Eu sou, né? Tem empresários aqui, eu sou dono de uma empresa, né? O negócio que eu montei, se eu quiser vender aquele negócio, eu tenho uma lojinha, né? Que vende coisas lá no centro. Se eu quiser vender aquela loja, ela tem valor? Tem. Então você vai listar esses valores. Diferença de empresa para participação, aqui eu coloquei participação, é quando você não é dono da empresa, mas você tem um pedacinho dela. Né? Então você poderia se desfazer daquele pedacinho, vender para outra pessoa e por aí vai. Joias, você tem uma joia de valor mesmo, um anel de ouro, aliança, pá. Penhorar aliança, é complicado, né? Joias, né? Não sei, uma herança de família, sei lá, sua mãe deixou. Nós não temos muito dessas coisas lá em casa não, mas uma joia, se você dependendo ela tem valor também. Você pode ir num banco, por exemplo, e dar aquela joia, e o banco vai lhe dar um valor pela joia. Isso se chama penhora de joias. É um negócio meio antigo isso também, tá? Porque quase ninguém tem joia hoje em dia. Mas se você tem, você vai no banco, eu quero penhorar. Ou seja, você deixa a joia lá como garantia e pega R$500. E aí depois, se você quiser de volta, adivinha? Você tem que pagar os R$500 com um jurinho para pegar de volta a joia. E se você não pagar, o banco fica com a joia. É um abraço. Essa é a ideia do Espírito Santo, né? Ele é o penhor da nossa herança. Né, pastor? O Espírito Santo está depositado em nós hoje como garantia de que ele vai voltar para buscar a gente. Então, quando a Bíblia fala que ele é o penhor, é bem isso mesmo. Deus depositou o Espírito Santo em nós, dizendo assim, eu vou vir resgatar esse Espírito Santo. Eu vou vir resgatar vocês, o Espírito Santo é a prova. Essa é a ideia bíblica de penhor. Os caras entendiam de penhor já no século I. Entendeu? Já que a dívida já rolava lá. Né? O cara já penhorava as coisas, o conceito estava lá. Então, esses são seus ativos. Olha que legal. Tenho R$257 mil se você preencheu isso. Agora existe uma coisa bem interessante, que é um conceito chamado de liquidez, tá? O que é a liquidez de um bem? É a capacidade de transformar aquele bem em dinheiro. É a velocidade com que você consegue fazer isso. Com que velocidade você consegue transformar o dinheiro que está na sua carteira em dinheiro? É instantâneo, porque ele já é dinheiro. Com que velocidade você consegue transformar a conta corrente em dinheiro? É quase rápido, é o tempo de você ir no banco e sacar esse dinheiro, certo? Ou às vezes fazer uma transação online, que é isso não. Com que velocidade você transforma um carro em dinheiro? Já não é assim, né? Se eu quiser pegar esse meu carro e vender hoje para ir lá e transformar, você leva mais um tempo para vender o carro, né? Tem que achar um comprador. E a casa? Mais ainda. Percebe que a liquidez vai aumentando, a liquidez vai diminuindo, porque o tempo vai aumentando. Ou seja, quando a gente diz que uma coisa tem liquidez, a gente quer dizer que ela é líquida. Um líquido é algo, né, ele é muito maleável, o líquido, né? Ele toma forma de qualquer coisa, ele é muito rápido, ele é muito, falta o termo químico aqui, né? Fluido, muito fluido. Então você vai ver que os ativos, eles estão até organizados de certa forma para botar o que é mais fluido em cima e o que é menos fluido embaixo. Certo? Tem uma organização ali. Quanto mais difícil você transformar aquilo em dinheiro, normalmente é assim que funciona um balanço. Por quê? Porque te mostra, olha, que na verdade, apesar de eu ter 257 mil, o que eu tenho para pagar uma conta hoje,
Na verdade, é 1.500 mais 500 mais 15. Porque se eu precisar usar a minha casa para pagar uma conta, esse negócio vai demorar, vai levar meses, anos, ou você tem que desfazer o valor daquilo para ganhar liquidez. Se a sua casa vale 300 mil e você quiser vender por 330, talvez você nunca venda. Se você quiser vender por 300, se está no preço certo do mercado, você talvez consiga vender em 6 meses. Agora, se você precisa vender uma casa para pagar uma dívida hoje, você vai ter que vender por quanto a casa de 300 mil? 100? 150? Se você baixar para 150, você vende hoje, mas aí você perdeu o patrimônio, aí você não tem 250 mil. Então, existe uma relação entre liquidez e valor. Quanto mais líquido, maior o valor de um ativo. Certo? Porque o tempo para você transformar determinado bem em dinheiro também conta. Tempo é dinheiro, como a gente vai ver na aula de juros. Tá? Agora vamos falar da parte mais real, eu acho, né? Da parte de cá, das dívidas, né? Das suas obrigações. Eu botei lá a primeira, cartão de crédito. É espetáculo. Taxa de juros, 38% ao mês. Isso quer dizer o quê? Se você fez uma compra no cartão de crédito hoje é dia 4. Seu cartão, vamos supor que ele é um mês bem certinho. Ele vai fechar o cartão no dia 30. Você tem que pagar esse cartão no dia 5. Você fez uma compra hoje, ele vai vir a fatura para você no dia 30, você, dia 5, tem que pagar. Se você pagou isso, não é dívida, é só um meio de pagamento. Agora, se chegou no dia 5 e você não tinha esse dinheiro para pagar essa fatura, se transformou numa dívida. E vamos supor que essa fatura era de R$100. Com a taxa de juros do cartão de crédito, em 30 dias, sua dívida de R$100 vai se transformar em 130 ou 140, R$150. É assim que funciona o cartão de crédito. Ou você paga o cartão de crédito na data da fatura e usa o cartão de crédito como um simples meio de pagamento, ou ele se transforma numa bola de neve que os juros vai ser maior do que o teu gasto mensal com ele, em 2 meses, 3 meses. É um negócio absurdo. Então, se você tem conta, dívida, cartão de crédito com fatura vencida, isso é dívida. Aliás, muito importante, qual é a diferença entre conta e dívida? Todo mundo aqui tem conta de luz, certo? Como é que funciona a conta de luz? A empresa de energia provê energia para sua casa, tem um reloginho lá que conta, a empresa vem, olha todo mês aquele reloginho e diz, olha, você gastou 100 megawatts. Isso custa R$1 megawatt, você tem que me pagar R$100, ele emite uma conta. Enquanto você não paga essa conta em dia, ela não é uma dívida. E a grande diferença é que é o seguinte, a conta, se você não pagar, ou se você quiser se livrar da dívida, você liga para a CPFL e diz, cortem minha luz. Você para de ter a luz e não tem a dívida, não tem nada a pagar. Ou seja, você pode se desfazer dela muito facilmente, dessa despesa. Mas você quita. No momento que você não pagou uma conta de luz, vencia dia 5 e não pagou, se transforma em dívida. E se você não paga 2, 3, 4 meses, a dívida vai aumentando. Uma dívida é um pouco diferente. Por exemplo, eu vou e financio minha casa. Vou lá e tomo R$300 mil emprestados de um banco para pagar e tenho que pagar R$1.000 por mês. A diferença é que mesmo que você pague a conta de luz e essa conta dos R$1.000, a conta de luz você não tem nada a dever futuro, correto? Se você parar de usar a luz, você não tem dívida. Agora, o financiamento, se você dizer assim, eu não vou pagar esse mês, e tu acha que tu está devendo só 1.000? Não, a sua dívida é de 300 mil, porque você tomou 300 mil e você tem que pagar de volta os 300 mil. Não tem que chegar no banco, esquece aí que eu não vou mais pagar mais, não preciso mais. Bom, até existe, você tem que fazer o quê? Tem que ir lá e devolver a casa. Na verdade, o banco não quer a sua casa, o banco quer o dinheiro de volta. Se você quiser devolver sua casa, vai ter um monte de complicações e o banco vai dizer o seguinte, tu pediu 300 mil para comprar uma casa de 300 mil? Na minha opinião, tua casa vale 150. Se você quiser, você me dá a casa por 150 e ainda fica me devendo 150. É isso que o banco vai dizer para você. Porque o banco não é imobiliária. O banco não sabe de imóvel e o banco vai aceitar a sua casa sempre por um valor menor. Ok? Então, vai lá. Cartão de crédito, cheque especial, outro malvado, taxa de juros absurda. Então, se você está usando cheque especial, lembra o cheque especial, né? Conta corrente é o dinheiro que você tem lá no banco. Depositei R$100. É o que você tem para gastar. Mas o banco vem e diz, olha, eu confio em você. Você, além dos R$100, você pode gastar mais de 2 mil. O banco não te deu 2 mil para gastar. Por favor, entenda isso. O banco não é teu amigo, ele não te deu. Ele não é teu amigo. É mentira isso da propaganda. Tá? Né? Sabe? Não é assim. Né? Eu falei nome no áudio, está tranquilo. Né? Você não pode.
O banco não está te dando. Esses 2 mil é um limite. Ele está dizendo assim, eu estou te dando 2 mil para você usar, mas você tem que me pagar no final do mês. Esse é o cheque especial, quando você usa e não paga. E muito cuidado. Alguns bancos dão prazo sem juros para esse cheque especial. Eles dizem assim, olha, você pode usar esse valor extra e eu vou te dar 10 dias. Então, se você vai lá, você tem 100 na conta, você paga uma conta de 150, sai os 100 que você tinha e fica 50 devedor na conta. Alguns bancos vão dizer, você tem 10 dias para me pagar esses 50 de boa, sem juros. Mas não é todo banco que faz isso. Tem banco que ficou negativo aquela continha, os 50, ele já começa a te cobrar juros no dia 1. Então, saiba muito bem com o seu cheque especial. Fale com o seu gerente, pergunte para ele, leia, meu cheque especial. Primeira recomendação que eu faria é assim, não use cheque especial. Se eventualmente você precisa usar, porque tem uma conta que cai no dia 14, seu salário entra no dia 15, também não é errado. É até inteligente usar o dinheiro no tempo. Eu tenho dinheiro para... O ideal é assim, eu tenho R$100 na poupança, certo? Poupança não é um bom exemplo, porque ela precisa de 30 dias para render, mas vamos supor que ela rendesse diariamente. Eu tenho R$100 na poupança, e eu tenho uma conta que eu preciso pagar hoje. O que eu poderia fazer se o meu cheque especial não tem juros? Eu pagaria essa conta, usando o cheque especial, 100, e eu deixaria meu 100 na poupança. E lá no 10º dia do cheque especial, o que eu faria? Eu tiraria da poupança para pagar o cheque especial. O que eu ganhei aqui? A minha poupança rendeu de 100 para 102, certo? Estou supondo os números aqui, tá, gente? São bem... E a minha despesa ficou igual, de 100 para 100. Então, se eu tinha 100 para pagar e guardei ele, eu ganhei 2 de prêmio por ter guardado esses 10 dias e paguei no cheque especial. Mas isso é muito difícil, tá? Assim, primeiro porque se você tem o dinheiro, eu recomendo, pague a conta no dia 1, ou controle muito bem, tá? Às vezes vale a pena fazer isso. O cartão de crédito é a mesma coisa. Se você usa ele sabiamente, né, o ideal seria você ter o dinheiro de todas as suas despesas para o mês, no dia 1 do mês. Eu sei que minha despesa familiar é R$1.000. O que você faz com esses R$1.000? Põe na poupança no primeiro dia do mês e vai gastando no cartão de crédito. Aí quando chega lá no dia 30, você pega aqueles R$1.000 e vai lá e gasta. Só que se você gastou no cartão de crédito, só os R$1.000 que você já tinha na poupança. Você fica com a diferença do dinheiro na sua conta, mas tem que ser muito sábio. O grande problema é que a maioria de nós faz o quê? Primeiro, que não tem os 1.000 por mês, então sai gastando antes, certo? Ou vai lá e gasta 1.400, sendo que só tinha 1.000, e aí você cria um monte de problema. Eu não quero promover aqui o uso de cartão de crédito para endividamento, nem cheque especial, tá, gente? Porque se você errar, seja porque você gastou mais do que poderia ter gastado, ou porque você esqueceu de pagar, os danos são muito caros. E você tem que acertar esse ciclo umas 30 vezes para pagar um erro que você fez. Então, ou você é muito bom gestor para cuidar do que você está fazendo, ou vai lá e pega o dinheiro que tem e paga as contas, sempre à vista, e evita criar endividamento de qualquer forma. Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso sobre os juros. O que mais você faria? Bom, sabe aquela moto que eu comprei lá de 5.000? Eu fiz um financiamento para ela. Então, você vai listar aqui o financiamento do carro. Eu paguei R$1.000 de entrada e fiquei devendo R$4.000 do financiamento do carro. Esse é do imóvel, amor. O de cima, eu falei, isso. A casa, se você tem dívida com a casa também, se você fez um financiamento, se você tem dívidas no comércio, né? Toda vez que você vai lá na Renner, o que a menina do caixa te oferece? Você está pagando uma compra à vista, olha só a loucura. Você foi lá, pegou aquela jeans, né? Foi comprar uma jeans. Você está com dinheiro na mão e você está pagando no caixa. Pô, a Renner é para vender roupa. Os caras deviam estar felizes da vida que você está lá botando dinheiro, certo? Para comprar, tu está indo pagar com dinheiro. A menina te oferece o quê? Você não quer o cartão da loja? Não, a primeira pergunta é, você já tem o cartão da loja? Por quê? O que eles querem promover com isso? Querem fazer você comprar mais do que você precisa. É uma palavrinha chamada até comércio suntuário, se eu não me engano. É quando você compra mais do que suas necessidades. Até parece com santuário, né? Que é um negócio meio de idolatria. Mas é santuário. Suntuário, o termo técnico. Você está comprando mais. Eles querem fazer com que você tenha crédito para que você gaste mais na loja. Então, ele vai lá te dar um cartão para você comprar algo que Deus ainda não te deu dinheiro para comprar. E aí você parcela em 5 vezes. Né? E aí a próxima vez, em vez de você guardar o dinheiro para ir lá e comprar o jeans à vista, o que você faz? É só R$10 por mês. Você vai lá e põe no parcelamento do cartão. Por quê? Porque eles querem usar esse crédito extra para fomentar mais compra. Para fazer com que você volte e fique até preso com eles.
Né? Você fica um cliente obrigado a fazer com ele, porque tu já tem que pagar 10 lá, é melhor ele ficar devendo para ele do que ficar devendo para o concorrente dele. Então, essa é a ideia do cartão ali, não. Então, dívida do comércio é isso, é aquela anotação na padaria, né? Anota aí que eu vou pagar no final do mês. Isso é dívida. Se você não comprou, saiu do pão, da padaria com o pão na mão e não deixou dinheiro lá, você fez uma dívida. Né? Ou você tem rolo com o dono da padaria, ele está te devendo alguma coisa. Essa é outra opção, tá? Mas não vem ao caso. Empréstimos educacionais. Muitas vezes a gente tem que fazer uma dívida para pagar a faculdade. Eu sei que às vezes é o meio de viabilizar, mas calcule muito bem isso. Tem muita faculdade que o salário médio daquele formando nunca vai pagar a dívida que o cara fez para fazer a faculdade. Tem que fazer essa conta. Né? Vai custar X por mês durante 4 anos. Mais os juros. O cara sai devendo R$500 mil recém-formado. Não tem onde cair morto. Tem uma profissão, se ele for, né, ainda vai ter que arrumar emprego. Muito cuidado, mas é um endividamento, põe na lista. Contas vencidas, é o que eu falei. Então, conta de luz, água, TV a cabo. Não é dívida enquanto não está vencida. Venceu, é dívida. Tá? Ficou tranquilo? Conta. E outros empréstimos. Legal? Tranquilo. Dúvidas? Ok. Você vai ver na esquerda, então, que tem um total lá. Cada vez que a Tabita preencheu lá, ó, ali fez automático. Se você está fazendo aqui na mão, você vai ter que somar e ver, então, quais são os meus ativos? Então, o meu total de patrimônios, do patrimônio deu tanto. E do lado de cá também deu um total, as suas obrigações. Quando você fizer uma subtração, né, vou pegar os ativos menos os passivos, você chega no que a gente chama de um valor líquido, da diferença dos dois valores. Ou seja, é o total dos ativos menos o passivo. Esse é a sua situação patrimonial. Ou seja, isso vai mostrar se você, quanto maior aquele número, sendo ele positivo, né? O número positivo sempre é maior que o número negativo, mas quanto maior, melhor a sua situação. Quanto mais negativo aquele número, tá, mais complicada está a situação. Certo? Vamos ver uns exemplos aqui. Então, eu falei da diferença de dívida e conta. Isso aqui ainda não é um orçamento, como eu comentei lá no iniciozinho. Isso aqui é só para você ver como que você está. O orçamento é diferente. A pergunta é, o que eu faço agora com aquilo que eu recebo mensalmente e os gastos que eu vou ter daqui para frente, e esse planejar daqui para frente é o orçamento, para melhorar a situação financeira ou controlar, cuidar a situação financeira. A gente pode dar alguns exemplos aqui, né? Pode zerar os valores aí, Tabi, por favor? Qual é a situação, por exemplo, de um jovem que já está começando sua carreira profissional, já tem seu salário e que mora com os pais? Como é que é uma situação financeira típica desse cara? Esse cara tem dinheiro? Tem. Chegou ao final do mês lá, 1.500, saláriozinho dele, né? 1.500 está bom para os jovens aí no final do mês? Não? Está baixo? Melhor que nada, né? Gostei do Marcelo. Marcelo já... Esse é o cara contente. Tu já vê que o cara, né? Aquele cara que não está contente. 1.500 é apertado, né? Mas 1.500. Esse cara, ele ganha 1.500 por mês. É livre o dinheiro, né? Porque ele mora com os pais. Né? O paizão banca lá, né? O quarto dele, o banho dele, a roupa, né? Vamos lá. Tem dinheiro na conta corrente? Não vem ao caso. Vamos lá. Esse cara, quem mais que ele tem? Se ele é um pouquinho inteligente, ele tem aplicações. E ele não botou, ele botou num fundo de investimento, comprou um CDB, e ele está guardando. 1.500, ele vive com 1.000, ele guarda 500 todo mês. Né? 500 todo mês, em 6 meses ele já guardou quanto? 3 mil reais. Põe lá, 3 mil em fundos. Né? Ele não tem casa própria, não tem imóvel. Pode ser o cara que quis comprar o carrinho dele, vou comprar minha motinho. Comprou a moto dele, juntou lá, ano passado ele já tem uma motinho, tem lá os seus 5 mil reais nos automóveis. E é isso aí. Ele tem 9.500 nos ativos dele. Né? 5 mil sem muita liquidez, mais um carro ainda dá para vender fácil, uma moto dá, e 4.500. E os passivos dele? Ele é esperto, ele não fez cartão de crédito, não tem dívida no cartão, não tem cheque especial, não tem financiamento de imóvel, porque ele mora com os pais, não está pagando carro, porque ele comprou a motinha dele à vista. Ele está devendo, sei lá, o que um jovem deve aí? Celular, ele comprou um celular, marvado. Ele comprou um iPhone, qual iPhone ele comprou? 10.
Então, ó, vamos lá. Ele está devendo... Não é 4.400. Por quê? Porque a loja vai fazer ele pagar um pedacinho à vista, tá? Tu nunca vai sair devendo o mesmo que você financiou. Isso é inteligente, isso é dos bancos. A tua dívida com o banco vai sempre ser menor do que o valor do ativo. Porque o banco está preocupado em poder recuperar esse negócio. No caso do celular aqui é um pouquinho diferente, mas vamos ver que ele está devendo 4.000 do celular, ele pagou 400 de entrada, 4.000, então põe o celular lá do outro lado, ó, porque ele tem lá móveis, pode botar no móveis, pode botar em outros. Aliás, essa planilha, gente, você muda conforme sua realidade, tá? Se você quiser abrir celular, iPhone, eu tenho 7, 8, 9 e 10, você põe os 10 lá, pô, entendeu? Não, eu estou supondo... Não, aí que tá. Vai ser menos. Por quê? Porque tu não vende um celular usado por 4.400. Muito bom, Sônia. Muito bom. O celular usado vale quanto? 1.000 a menos, né? 3.400. Põe lá, 3.400. Tá bom, tá ruim. Né? Tá fazendo a faculdade gratuita, né? FATEC, boa, não está em dívida de faculdade. Pô, olha a situação financeira desse jovem. Tá boa ou não tá boa? Pô, legal, velho. Se eu pudesse, morava com os pais o resto da vida. É o que acontece, mas isso é outra aula, né, pastor? Isso é outra aula. Jovem, você não pode morar com seus pais o resto da vida, tá? Bateu aí 23, 24, começa a se coçar, tá? Ó, dá um jeito. Não com as minhas filhas vão poder ficar até os 50 anos, tá? O Lucas não, o Lucas vai, mas as meninas vão ficar com o papai vai cuidar delas, certo? Avisem seus filhos meninos, aliás, deixe bem claro isso aí desde já, tá? Isso é outra aula. Outra aula. Vamos falar de outro caso. Pastor, como é que nós estamos de tempo, pastor? Eu diria, uma pessoa quer almoçar aqui, pastor. A aula prática é muito interessante, mas está curto aqui o tempo. Vamos falar de aqui. Bom, recém-casado, né? Lucas, cadê o Lucas? Está aí. Ó. Ih, rapaz. Não é os dados do Lucas e da Camila, mas vamos ver. O cara está sem dinheiro, a vida já se zerando lá, tu vê? O cara gastou com o casamento, está devendo... Ele está devendo no cartão de crédito, porque ele comprou as passagens da lua de mel, né? Foi pertinho, né? Foi para o Nordeste. Se ele foi em julho, está lascado, velho, porque é férias, passagem é muito caro. Mas se ele foi ali, né? Foi antes da temporada. Está devendo R$2.000 no cartão de crédito das passagens, que ele fez a lua de mel dele. Ele gastou o dinheiro da conta para fazer o casamento, gastou o dinheiro da conta corrente. O presente que os padrinhos deram, ele teve que vender para pagar o resto das contas do casamento. Ele não tem onde morar, o cara não tem onde morar, entendeu? Não é verdadeiro, não estou falando do Lucas, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, certo? Ou experiência própria, casa própria. Ele teve a moto, o cara comprou uma moto, comprou um carro antes de casar, foi esperto, ele ainda tem o carro, né? Tem lá R$20.000, vale o carro dele, né? Ele tá morando de aluguel, certo? É difícil casar com casa própria, ele está morando de aluguel. Ele então não tem a casa, mas talvez ele tenha móveis, né? Tem a TV, tem um certo patrimônio, né? Pode pôr aí uns 5.000 de móveis. Ele tem a dívida do cartão que ele tem que pagar mês que vem. Não, aqui eu estou considerando dívida porque ele já atrasou, tá? Mas se ele pagar nos dias 2000, não é problema. Agora, o que mais que ele pode ser quando está recém-casando? O ideal seria não ter conta vencida, o cara acabou de casar, está começando, está fazendo certinho. Esse seria o mundo ideal. Percebe que ele não tem liquidez, ele não tem nada, mas se ele fez direito, também não se endividou com nada. Pagou à vista as coisas do casamento. Né? Está devendo o aluguel é conta. Se todo final de mês ele pega o salário e paga a conta, está tranquilo. Essa é a vantagem, é uma das poucas vantagens do aluguel em relação ao financiamento. O aluguel, se você precisar, você baixa o seu padrão do dia para a noite. Você sai de uma casa que o aluguel está caro demais e vai para uma outra casa com o aluguel mais barato. Você reduziu o seu padrão, ajustou, não criou dívida. Numa casa financiada é mais complicado. Se você perde seu emprego, como é que sai do financiamento? Você tem que vender a casa, você tem que quitar no banco, torcer para o valor da casa quitar a dívida, para daí poder morar de aluguel. Mas é o processo certo para ser endividado. Então, se o cara fez bem, não criou mais dívidas, não criou dívidas para casar, ele estaria numa situação tranquila. Né? O que acontece é que, às vezes, o cara já vem endividado de solteiro. Aí é outra história. Né? Ou quis comprar casa. Vamos supor, quem casa, quer casa. Né? Então, o cara comprou a casa. Não, nós vamos morar desde já. Sai de casa. Né? Gênesis lá fala que é independente dos pais. O ideal é sair de casa. Você quer ter sua casa. Ou você está alugando ou você resolveu comprar. Então, você tem uma casa própria no valor lá de, 250 mil.
e você fez um financiamento de 230. Tá? Situação financeira não é das piores. Né? Você tem dívida, porque a questão aqui é muito também, a gente não vai falar muito hoje, mas é associar o seu endividamento também com sua renda, que aí começa a entrar no orçamento. Né? Percebe como esse documento te ajuda a preparar o orçamento? Quando você for olhar teu orçamento, você sabe que o financiamento, o pagamento vai ter que estar lá todo mês. E que tua renda de entrada, o teu salário tem que ser superior para poder bancar essas dívidas que vai estar quitando lá direito aqui. Um outro exemplo aqui. Às vezes é muito comum, um cara que está, uma pessoa, um pai de família, casado há anos, 2, 3 filhos, desempregado. Você tem 2 cenários. Você pode ter o desempregado que foi um bom mordomo, aquele que não foi um bom mordomo. Como é que seria alguém desempregado, bom mordomo? Sei lá, casado há 15 anos. Esse cara tem dinheiro, talvez hoje em mãos, se ele está desempregado há 6 meses. Dinheiro cash na mão? Talvez não, vai, R$100 na mão. Ele pode ter alguma coisinha na conta corrente, R$100. Mas como ele foi um bom mordomo, durante esses 15 anos casados, eles sempre fizeram poupança, né? Ele ganhava 4 mil, a esposa ganhava 5 mil, 9 mil a renda da família, e eles conseguiam guardar todo mês R$1.000 na poupança. Pô, R$1.000, vezes 12 é 12 mil, vezes 15 anos, 120, 180 mil reais, sem contar os juros. Certo? Mais uns juros de 20 mil. Ele teria na poupança 200 mil reais. Bom, contando os juros. Poupança também, eu estou chutando os juros aqui. Mas foi bom mordomo, durante 15 anos guardando R$1.000. Né? Tá ali o total das aplicações. Ele tem a casa, já quitou a casa. Então vai lá, põe lá 300 mil no imóvel. Ele tem um carro que está pago. Não é dos mais novos, mas está pago, vale 30 mil. Certo? E do lado de cá, ele foi bom mordomo, ele sempre pagou à vista as coisas, nunca fez endividamento, terminou de quitar o financiamento, não fez dívida no cartão. Né? Mas ele, bom, quem sabe ele fez dívida, né? Ele está 6 meses desempregado, agora ele teve que gastar um pouco. Não teria sido necessário fazer dívida se ele está usando a poupança dele, certo? Então daqui a pouco ele está desempregado, mas como ele guardou e soube administrar bem, a coluna da direita às vezes pode até estar vazia. Né? E eu garantiria para ti que ela está vazia porque ele tem poupança lá, certo? E ele foi usando essa poupança. Aliás, uma boa prática para aqueles que têm condições, a gente sempre recomenda que a sua poupança, a poupança de segurança, de planejamento, seria assim, uma poupança de ao menos 6 meses do seu salário. Tá? Essa é uma boa prática. Uma poupança que não é para férias, uma poupança que não é para outras coisas, essa é uma poupança de gestão. Se você puder guardar 6% do seu salário numa aplicação, para um eventual desemprego, alguma eventual necessidade extra, essa é uma boa prática que o pessoal de finanças recomenda para a gestão familiar, tá? Se você tem condições disso. Quanto mais, melhor, obviamente, mas no mínimo 6 meses é aquele processo de perder o emprego, achar outro emprego, Deus provê outro emprego, por aí vai. Então, percebe como a boa mordomia, a boa administração, mesmo numa situação de desemprego, a situação financeira não seria das piores. Agora, alguém que não foi bom mordomo, chega numa situação de desemprego um pouco diferente. Talvez você não tenha poupança, zero poupança. Talvez você tenha casa própria, mas você não quitou ela, você está pagando ela ainda. Né? Você está devendo lá, está tendo que pagar, sei lá, ainda deve 15 anos, uns 100 mil ainda de dívida. Como você não tinha poupança, 6 meses desempregado, se você estava gastando mais do que Deus estava lhe dando, né? Deus não está te dando dinheiro. Fecha todas as torneiras se Deus não está te dando dinheiro. Deus não está te dando aquilo porque não é para você ter agora. Agora, eu fui lá e mesmo Deus não me dando, eu resolvi gastar. Fui lá na Renner e comprei 3 jeans, desempregado. Aí começa os rolos, né? Põe na Renner lá, está devendo R$1.000 para a Renner. Né? O que mais está devendo? Outro exemplo aí. Supermercado, você não consegue fazer dívida com o supermercado. Ainda, né? Alguns já estão oferecendo cartão do supermercado aí. Mas cartão de crédito vai estar lá também, mais 2 mil. Começa a endividar. O cara está devendo na igreja. Rapaz, esse é complicado, porque a gente não botou data de vencimento aqui na cantina, né? Porque se começar, isso aqui dá até assembleia, não vamos entrar no mérito. Tá? Mas é isso, né? Você deve para a padaria e tal. Então, se você não tem de onde tirar, começa a endividar.
Como é que nós vamos tratar isso? Nós vamos tratar isso no orçamento, né? Saindo de dívidas, como fazer. O ideal é, se você tem ativos, você vai se eliminando os ativos para pagar o passivo, até que você volte a ter renda. Tranquilo? Teria outros exemplos aqui, mas dado o horário, eu acho que é um bom começo. Tá? Esse, então, seria assim, ó, uma primeira etapa, se você quiser fazer esse exercício essa semana, faça essa análise, né, vê como é que você está aí. E aí, porque na semana que vem nós vamos começar a falar nós vamos fazer um mapeamento de gastos, que aí é um pouquinho diferente, são aquelas despesas mensais, para daí falar de um orçamento também. Então, esse documento vai ajudar muito você nesse início aí. Alguma dúvida? Pergunta? Fechar, pastor? É isso? Então tá, vamos orar e a gente pode encerrar nossa aula aqui.